Só um minutinho. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para esse primeiro sábado letivo de 2021, para o qual escolhemos a questão da cidadania digital, segurança na internet. Quando eu comecei na educação, lá no princípio dos anos 80, havia uma discussão sobre a televisão na educação. Era inegável que a televisão abria inúmeras possibilidades para a educação, mas, ao mesmo tempo, a televisão trazia consigo muitos riscos e muitos perigos. No século XXI, nós estamos num cenário um pouco diferente. A internet, no final dos anos 90 e o início das redes sociais, no começo da primeira década do século, nos trouxeram inúmeras possibilidades. Possibilidade de ter acesso a uma quantidade incrível de informação, a possibilidade de nos aproximar uns dos outros por meio das redes, a possibilidade de uma liberdade de expressão e um alcance para a nossa expressão que a gente não tinha antes. Portanto, elas chegam com muitas promessas de muitas conquistas. No entanto, o que a gente descobriu com o uso desses recursos é que eles, ao mesmo tempo em que cumpriam aquelas promessas, acabaram nos colocando diante de novos riscos e de riscos importantes. De um lado, aquilo que parecia ser a aproximação com os nossos amigos, nos levou cada vez mais a guetos mais restritos. O que parecia a liberdade de expressão rapidamente se transforma em fake news, rapidamente se transforma em propagação de ideias de ódio, e, portanto, elas, se ao mesmo tempo traziam e trouxeram uma importante contribuição e que modificaram profundamente a nossa vida, nos colocaram diante de muitos riscos, né? O compartilhamento dos dados, os abusos variados que acabaram sendo possíveis por meio desses recursos. Por conta disso tudo, nós do Gracinha olhamos para essa questão com bastante cuidado, bastante delicadeza. E nesse momento de pandemia, em que esses recursos tornam-se muito importantes para viabilizar o nosso trabalho, entendemos que é fundamental pararmos para olhar para isso com atenção, sejam nós educadores, sejam famílias, sejam os próprios estudantes. Então, por isso, esse primeiro sábado começa com uma atividade envolvendo os estudantes, envolvendo a equipe da escola, e nesse segundo momento, ampliamos o público, trazendo a conversa também para as famílias. Para esse trabalho, a gente convidou a Cláudia Rossi, que é uma pedagoga, ela é jornalista, cofundadora da Conectar Educadores, especialista em educação e novas tecnologias, também atua na formação de jornalistas em Buenos Aires, na formação de professores, na elaboração de currículos de tecnologia em escolas. E também chamamos Natália Rossi, cofundadora da Conectar, pedagoga, especialista em tecnologia e atua na formação de professores e na elaboração de currículos de tecnologias nas escolas. A Conectar é uma consultoria em tecnologia educacional que é parceira do Gracinha desde 2019. Nesse período, a Conectar nos orienta, ajuda no desenvolvimento de competências digitais dos professores, dos alunos, com foco em preparar os cidadãos para enfrentar os desafios e mudanças de um mundo tecnológico com um olhar crítico, de maneira autônoma, responsável, segura e consciente. Portanto, agora com vocês, Cláudia e Natália, para falar de segurança na internet. Valeu, meninas. Oi, gente, bom dia. Só esperar a Cláudia entrar aqui. Bom, como o Wagner falou, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre segurança na internet.
né? Como que a gente consegue cuidar melhor da nossa segurança nesse ambiente e também orientar os estudantes para que eles também saibam se proteger e conheçam os riscos desse lugar. Bom dia para todo mundo, é super um prazer estar aqui com vocês. Reforço o que o Wagner falou na questão dos riscos, mas eu sou uma fã das possibilidades, né? Então, acho que a nossa conversa de hoje está muito focada nisso, né? Em aproveitar as possibilidades, conhecendo os riscos e orientando a gente, aprendendo sobre e orientando os nossos filhos, alunos, etc., para lidarem nesse mundo, né? Eu gosto muito dessa comparação de falar que a internet é como uma praça pública, que acontece a mesma coisa que acontece no mundo real, com outro formato, e também, exatamente por ser um espaço público, ele possui regras próprias e cuidados que a gente tem que ter. Uma grande preocupação, acho que nossa, de educadores e pais, é essa questão da segurança, né? Como é que a gente vai proteger nossos filhos disso? Eu acho que uma forma de proteger é não a lógica de impedir, de restringir, mas a de tornar consciente, porque ao tornar consciente, você faz escolhas o tempo inteiro e pode decidir o que você vai fazer, né? Acho que se pensar numa coisa boba do dia a dia nosso desde sempre, assim, como você vai atravessar a rua? Você pode segurar na mão do seu filho e não deixar ele atravessar a rua se não for com você, sem falar nada. Ou você pode falar, você vai atravessar, olha aqui, tem que ser na faixa, tem que esperar o sinal fechar, o hominho vermelho, o hominho verde, olha para esse lado, tal. Com isso, ele vai podendo tomar ao longo da vida decisões sobre atravessar a rua conscientemente, sem você estar presente. Então, acho que a mesma lógica serve para essa vida digital, né? Claro que essa relação, essa orientação ou essa autonomia, ela vai sendo construída ao longo do tempo, depende muito ainda da idade da criança, as noções básicas que eles têm, a gente tem que dar uma questão mesmo de limite de tempo ali, orientação sobre isso, por causa dos riscos, que a gente vai falar muito hoje de segurança, mas a segurança não é só a segurança dos dados, né, tem a ver com a nossa segurança física também, né, esse cuidado da nossa saúde física e emocional. Uma questão de orientação bastante importante sobre a qualidade da informação e como avaliar essa qualidade, né, pensando sempre nessas escolhas, e como se dão as interações nesse espaço, né. Então, essa atividade que a gente fez hoje com os alunos, agora que acabou às 10 horas, foi bastante focada nisso. Como é que essas interações estão acontecendo e como é que a gente está se protegendo disso? Então, se eu tivesse que fechar essa primeira fala, tem a ver com a nossa mediação como pais e professores, está focada em acompanhar, escutar, entender o que acontece nesse mundo, orientar, fazer essa intermediação e abrir um canal super importante de diálogo com esses nossos jovens. Nath. Nessa primeira parte da live, a gente vai falar um pouco sobre privacidade e reputação digital. E quando a gente pensa em privacidade, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, que é uma coisa que todo mundo usa a todo momento, para tudo que a gente faz na internet, no computador, no celular, no iPad, né, nos tablets, que são as senhas, né? Então, essa é a primeira porta de entrada para a gente se proteger. Com uma boa senha, entendendo que cuidados que eu preciso tomar com a minha senha, para eu não passar essa senha para ninguém, e também como que eu crio uma senha segura, né? Às vezes a gente pensa em senhas que são fáceis da gente lembrar e não necessariamente são senhas seguras que mantêm essa nossa privacidade. Eu vou compartilhar com vocês um slide que fala um pouquinho de como que a gente consegue equilibrar uma senha fácil de eu lembrar com uma senha difícil do outro descobrir e uma senha que me protege um pouco mais. Então, aqui a gente tem duas possibilidades de senha, tanto uma senha de frases, que são para os alunos mais velhos e para quem já domina mais esse recurso, né, de colocar senha, de escrita, de uso do computador, e a senha em palavra para as crianças mais novas, que a gente também consegue contemplar senhas fáceis da gente lembrar. Então, aqui é um exemplo muito simples, que é isso, ou uma frase ou uma palavra, que eu vou lembrar para sempre, então a minha senha sempre vai ser essa frase, ou sempre vai ser essa palavra.
e eu vou modificando essa frase para ela ficar difícil, ter letra maiúscula, letra minúscula, número, caractere especial. E aí a gente pode fazer modificações simples na minha senha para eu usar em diferentes canais, né? Para a gente não usar a mesma senha em tudo. Se descobrem uma senha nossa, descobrem todas e têm acesso a tudo, né? Então a gente pode colocar elementos nessa senha que remetam ao canal que eu estou usando. Então, se eu vou usar essa senha no meu e-mail, por exemplo, eu posso colocar no final da senha um E de e-mail ou um arroba que me faça remeter ao e-mail. Se eu for usar no Instagram, eu posso colocar um i, posso escrever Insta no final. Enfim, a gente vai buscando alternativas para usar sempre a mesma senha, mas não exatamente idêntica e fácil da gente lembrar, porque sempre vai ser baseada nessas coisas. Acho que aí tem uma questão bem importante para enfatizar, assim, não podemos usar sempre a mesma senha, né? Por isso que está fazendo essa diferenciação. E a outra questão é a senha não é para ser compartilhada em hipótese alguma e com ninguém. Nem com meu super melhor amigo, com não sei o quê. Não, a senha não é. Aliás, se você é um amigo, você não vai nem pedir a senha de nada para ninguém. Exatamente. Agora, para além da senha, a gente tem muitos casos dos alunos, tanto dos menores quanto dos maiores, de jogos, né? De jogar online. E como que a gente consegue se proteger nesse universo do jogo? Né? Então, a gente tem também algumas coisas que a gente precisa cuidar e orientar os estudantes para que eles autonomamente mesmo consigam ir se protegendo. Então, a gente tem uma coisa assim, vamos evitar colocar o nosso nome? Seja na rede social e seja num jogo, usa um apelido, usa um username, né, um nome de usuário, eles já estão acostumados. Geralmente nos jogos você tem que colocar o nome, você coloca seu nome, que é a parte do cadastro naquele lugar, nas redes sociais a mesma coisa, só que não necessariamente é o que vai ficar público para qualquer pessoa. No que fica público, é muito importante a gente usar esse apelido. Assim fica mais difícil de pessoas mal intencionadas saberem mais informações sobre você, sobre seu filho, né, sobre sua filha, enfim. Então, usar um nome de usuário, que é o meu personagem naquele jogo. Continuo sendo eu aqui atrás. E é importante saber que outras pessoas podem fazer a mesma coisa. Às vezes até colocando o nome e a gente não sabe quem está atrás do computador. Então é importante ter essa consciência que a gente não sabe quem está do outro lado da tela. Não importa o que a pessoa está dizendo pra gente. Pode ser uma pessoa da nossa idade, que chama a Natália mesmo, que está ali para jogar com a gente, e pode não ser. Então é importante a gente ter essa consciência antes e tomar alguns cuidados também. Acho que tem uma questão, claro, que depende da faixa etária, né? E que a gente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai contando menos coisas para os pais, vai conversando menos com os pais. Mas aquela coisa que eu falei, de abrir o canal de diálogo para entender o que você está fazendo. Ai, que jogo é esse? Como é que joga esse jogo? Ai, o que você conversa com as pessoas? Porque ali tem muitas informações muito importantes para a gente poder orientar nosso filho, conversar, entender que mundo, porque a gente tem uma percepção sobre o que pode estar inadequado, errado, estranho ali, e às vezes as crianças não, né? A gente tem, ainda mais pensar naquela fase onde eles falam menos com a gente, né, na questão da adolescência e tal, o bom intencionado e o mal intencionado, ele vai escutar a gente. Então, ali o risco de eu acreditar em qualquer coisa que o outro está falando para mim e virar a melhor amiga e contar coisas sem eu perceber que eu estou contando, porque essa que é a grande questão, né? Eu sei que eu não posso falar do meu endereço, eu não posso falar não sei o quê, só que você está conversando sem querer se falar, não, eu acabei de chegar do Ibira, não sei o quê, pronto, já falou, você já vai dando pistas sem perceber que você está dando pista. Por isso que essa conversa nossa, esse nosso olhar é super importante para ajudar nessa orientação. Exatamente. E além disso, tudo que a gente faz, não só no jogo, né, mas tudo que a gente faz nesse ambiente digital, ele fica armazenado. E é por isso que hoje em dia os dados são tão valiosos. Tudo que a gente faz está armazenado. Às vezes está armazenado somente naquela plataforma, né, que capta os nossos dados, mas fica tudo armazenado. E depois que está online, não sai mais, a gente perde o controle para onde que vai. Às vezes é isso, a pessoa pode tirar um print e eu não sei mais
para onde que foi aquilo, por mais que eu delete e tudo mais. Então, até nos chats de jogos, nos comentários das redes sociais, conversas privadas, tudo está armazenado em algum lugar. Por isso que a gente consegue ter um histórico do que a gente já conversou, porque está armazenado em algum lugar. Então, é importante a gente ter essa consciência também. Tudo que a gente escreve, que a gente posta, que a gente comenta, gera a nossa personalidade nesse ambiente e fica tudo ali registrado. Então, a minha pegada digital, ela fica, tá? Nos chats de jogo também. Eu achei muito engraçado, num dos casos que os alunos contaram para essa atividade de hoje, mais de uma pessoa falou, reclamando da questão, né, de que, eu não falei com ninguém, eu não falei não sei o que, e começa a aparecer para mim no Instagram anúncio de tal coisa. Eu só pensei naquilo e já começa, né, essa lógica da gente e dos alunos entenderem como funciona essa questão dos dados é bastante importante também, vinculando com esse comportamento depois, né, porque é um jeito, não é fácil burlar os dados, mas quer dizer, quanto menos você falar com o mundo digital, menos chances dessa persona criada ali ter informações. Tem o lado bom disso, que isso daí está construído para o lado bom, né? Criado para também direcionar as coisas mais para o que te interessa, para não aparecer qualquer tralha. Mas tem o lado ruim, como tudo na vida. Exato. E acho que tem uma coisa importante da gente ressaltar também, e aí isso em todos os lugares que a gente usa digitalmente, essa função ela existe, que são as funções de bloqueio, denúncias, de reportar mau comportamento. Isso tem nos jogos, isso tem nas redes sociais, isso tem em fóruns de discussão, tudo isso tem. E é importante a gente instrumentalizar os alunos, né, e vocês em casa também, que é falar sobre isso, assim, não é um problema a gente bloquear e denunciar uma coisa que está inadequada, muito pelo contrário, essa é a solução, a gente precisa fazer isso, tanto porque, assim, tem dois motivos principais que a gente pode pensar do porquê que é importante eu bloquear ou denunciar. Um, que faz parte da minha cidadania digital, ter uma responsabilidade pelo bom uso de um espaço virtual que eu estou usando. Se eu vejo qualquer situação inadequada, violenta, preconceituosa, que a gente sabe que aquilo não deveria estar ali, seja para mim, seja para o outro, eu preciso ajudar esse ambiente a tornar um melhor ambiente. Então, eu vou denunciar aquela pessoa, bloquear aquela pessoa ou reportar aquela pessoa, a depender do que está acontecendo, para que ela não faça isso com outras pessoas. Se for comigo, eu ajudo para que ela não faça isso com outro. E se eu estou vendo isso acontecer, quanto mais pessoas colocarem isso em prática, de ao invés de eu só passar, vi uma coisa super desnecessária, super inadequada, super violenta, bom, vou só seguir, vou passar o feed, né? Eu não estou ajudando aquela comunidade, eu não estou ajudando os outros que estão ali. E quanto mais pessoas começarem a bloquear e a reportar, a gente vai ter cada vez um lugar mais seguro. E nos jogos também, a gente não precisa aguentar em silêncio os xingamentos, os preconceitos, o mau uso desse ambiente. A gente não precisa e não deve ficar calado diante disso. Então, assim como na escola, se acontece alguma coisa inadequada, a gente vai e reporta para o professor, para o orientador, na internet a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai reportar pela plataforma, esse usuário não está fazendo um bom uso dessa plataforma, ele está violando os direitos de uso lá, está violando os termos de uso desse ambiente. Né? A gente muitas vezes não lê os termos de uso, mas vocês podem, se vocês forem olhar e forem ler, todos esses lugares eles falam, não pode xingar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é considerado inadequado, então a gente precisa usar e abusar das funções de bloqueio quando quando couber, né? Não é para qualquer coisa também. Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa lógica de bloquear, às vezes bloquear até para a gente mesmo, porque o que a gente tem visto muito com as crianças e com os jovens e tal, é essa questão de como
esse ambiente de xingar, de maltratar, de bullying, que acontece, não é nesses ambientes, na comunidade de fãs, no jogo, no WhatsApp, até entre companheiros e fora, gente que outras pessoas que não são daquela, sei lá, da escola e tal, né? Essa ideia de que não é legal você aguentar isso, você não precisa aguentar isso, quem está errado a fazer isso é o outro, não é você, né? Você não precisa se sentir, porque esses adolescentes eles vão entrando muito nesse mal-estar, que é péssimo para a saúde mental deles. Eles falam, né? Eles trouxeram muitas questões sobre esses ambientes serem tóxicos, e são Exatamente de a fato. palavra. Então, é a nossa responsabilidade, se a gente se depara com uma situação assim, é combatê-la, tá? Outra coisa importante da gente falar um pouquinho, que é bem rapidinho, mas só para a gente ter em mente, que é, se a gente está falando de senha, de proteção e dos nossos dados, sempre que eu termino de usar um dispositivo, seja meu e seja de um colega, eu preciso fechar, sair das minhas contas todas, se eu fiz login eu preciso sair, preciso ou desligar ou bloquear para aquele dispositivo, né? Sair de perto do celular, trava o celular, bloqueia o celular. Saiu de perto do iPad, do tablet, bloqueia. Vai sair de perto do computador, bloqueia, né? Configurem aquele bloqueio automático, depois de 3 minutos, 5 minutos inativo, automaticamente bloqueia com a senha. E sempre que vocês forem compartilhar dispositivos, meu computador eu compartilho com meu irmão, por exemplo, é importante ter 2 usuários. Então, se eu vou entrar na minha conta, eu entro no meu login, com os meus dados. Se meu irmão for usar, ele vai entrar com o login dele e não vai ter acesso às minhas coisas. Isso é muito importante. Até quando a gente empresta o nosso dispositivo, né, para as crianças e para os jovens, tem as nossas coisas que podem, sem querer, deleta, ou sem querer eles clicam em alguma coisa e entra um vírus, por exemplo. Tudo isso a gente consegue minimizar os danos se a gente cria um usuário para cada um. Acho que é legal quando a gente for conversar, principalmente com os menores, né? Porque os maiores têm bastante noção do que é um login diferente para cada um, mas a lógica da Netflix, né? Na Netflix você cria vários perfis, porque aí eu vou salvar os meus filmes no meu perfil, que são os que me interessam, a Natália salva no dela, o Wagner salva no dele e tal. E isso para as crianças também, para eles terem um perfil deles, onde vão aparecer para eles filmes adequados para a faixa etária deles, que eles estão expostos, não estarão expostos a coisas que não são adequadas. A lógica do login no computador é igual, né? Eu vou estar no meu espaço e não vou estar acessando coisas que não são para acessar, seja o que for, seja o meu relatório que eu tenho que entregar amanhã, e aí deixei o computador com meu filho, ou, sei lá, qualquer sites que eu visitei que são para 18 e não são para 8, 9, 10, 11, 12 anos. Exatamente. A gente tem até uma pergunta aqui sobre qual é o limite, né? Quando que eu denuncio, quando que eu não denuncio. Eu acho que, claro, esse limite dessa moral de denúncia tem a parte das leis, né? Se a gente vê um comentário racista, por exemplo, isso não pode. Eu reporto. Este é um comentário violento ou racista, não sei o quê. Sempre quando a gente vai fazer esse tipo de denúncia, na maioria dos casos tem como a gente colocar o que é o caso, né? Se a pessoa está com uma falsidade ideológica, por exemplo, eu estou com um perfil falso, ou estou usando a foto de outra pessoa no meu perfil e não sou eu, então você tem lá, você vai colocar, essa pessoa não é quem ela diz ser, por exemplo. Ou não, essa pessoa, vou reportar este comentário e não essa conta. E também trabalhar a questão da formação, né, gente? Eu acho que assim, eu posso ver um comentário, alguém me chamou de chata, por exemplo, estou pegando um comentário bem suave. E eu posso virar e falar, olha, eu não gostei do seu comentário, eu gostaria que você parasse de falar essas coisas. E eu vou lá e comento. Se a pessoa continua, eu posso bloquear. Eu posso ir lá e falar, então, olha, eu tentei, eu falei, se você não sabia que isso não pode, agora eu te comuniquei, e se você continua fazendo, né? A gente vai disponibilizar também depois um material que fala exatamente isso, assim, quais são os 3 principais crimes na internet, né, dessas coisas inadequadas, e o que acontece quando que a gente reporta cada uma delas. Daí a gente manda para vocês também. Eu achei essa pergunta super importante, porque essa lógica, né, de qual o limite para... A pergunta continua, né, mas virar uma caça às bruxas, eu acho que a oportunidade, né, que eu gosto sempre de olhar para esse lado da internet, é a pluralidade, né? Então, eu vou ouvir opiniões que são diferentes das minhas. Isso é importantíssimo. Eu tenho que saber as várias opiniões, o que anda acontecendo, o que as pessoas andam falando e por quê. Isso é uma coisa, né? Então, eu conheço e vou formando a minha opinião.
A outra coisa, que é o que a gente está falando aqui, é da questão do fora da lei, vai, né? Do que é proibido, do que é crime, do que é uma ofensa ao outro. Eu posso ser a favor de A, ou de B, ou de C, ou de D, não importa isso. Eu posso defender minha opinião, devo defender minha opinião. Agora, quando isso passa para o campo das ofensas, de não respeitar o outro, é que está errado, né? Então, respeitemos a opinião do outro, mas não vamos ofender o outro. Tem uma diferença, que aí acho que não tem muita dúvida de qual que é o limite, né? O limite é de entender, respeitar a opinião do outro, não ofender o outro. E não cometer crimes, óbvio. Aí já tá, né? Não precisava nem comentar esse pedaço, né? Que os próprios alunos trouxeram, do jeito que eles sentem esse ambiente, que eles falam assim, eu tenho certeza que se fosse ao vivo, na minha cara, essa pessoa não teria falado isso. Aí já tá um bom limite, né? Se a pessoa não faria isso ao vivo, se aquilo não é adequado nem para o ao vivo, também não é adequado na internet. A internet não é terra de ninguém, não é terra sem lei. É uma terra com leis também, tá? E acho que é isso que muitos não sabem, que existem os crimes virtuais. E aí acho que agora a gente vai para um segundo bloco, que é da navegação segura, né? Como que a gente tem uma parte que a Cláudia falou antes, que é a gente vai conversar, a gente vai instrumentalizar, a gente vai formar essas crianças e jovens para que eles saibam o que é seguro para eles, o que não é seguro para eles, por que algumas coisas são inadequadas para determinada faixa etária, mas talvez não inadequadas para outra faixa etária. Mas para além disso, tem algumas formas de proteção que a família pode trazer, enquanto essas crianças ou esses jovens, tudo depende, ainda não têm autonomia para fazer tudo sozinhos. Então, eu acho melhor tal site ele não acessar, porque ainda ele não está pronto para isso, mas corre o risco de. Então, tem jeitos de bloquear, né? Acho que vocês já conhecem, que é o controle parental, por exemplo, é uma das formas, que a gente ajuda a conter esse ambiente para ficar mais seguro para a navegação dessas crianças e desses adolescentes. O que é importante a gente ressaltar é tudo que vocês forem fazer do que a gente vai falar agora, de bloqueadores de navegador, de controle parental, que isso seja explícito para as crianças. Que vocês avisem que vocês estão fazendo isso, eu vou colocar o controle parental, a gente vai fazer não sei o quê, a gente vai bloquear não sei o quê. É importante ter esse diálogo, até junto. O que a gente vai liberar juntos? O que a gente não vai liberar juntos? Entrem em acordos, estabeleçam regras em casa. Isso vai muito de acordo com a particularidade, não é nem só com a faixa etária, mas com a particularidade de cada família, né? Então, a Cláudia estava falando antes, é igual dar a chave de casa. Tem crianças crianças jovens, que vão receber a chave de casa mais cedo do que outras. Isso tem um motivo. Tem gente que vai sair na rua e pegar metrô sozinho antes do que outros. É a mesma coisa na internet, né? E no uso dos dispositivos. Então... E tem o que as famílias acreditam, né? Ela também. Eu acho que tem uma questão aí, né, no que você estava falando, Nath. Foi lindo assistir hoje a atividade do Fundi 1 e as crianças relatando esse combinado que ela já tem com a família. Eu sei que no meu YouTube eu só assisto tais coisas que não aparece coisa que não deve para mim, né? Então, as crianças relataram hoje nessa atividade várias das coisas que estão bloqueadas, né, pelo controle parental e que elas participaram dessa decisão, elas sabem e entendem por que isso está feito, né? Elas estavam dando como dicas do que é possível fazer. Exatamente. Eu vou compartilhar com vocês a tela novamente, que eu vou passar, não vou me estender muito nisso, mas só para quem ainda não sabe muito bem como se localizar nessa questão de controles parentais, eu tirei uns prints de umas telas de um computador Windows, tá? Então, provavelmente para um computador Mac vai ser diferente, tá? Então, a gente tem controle parental em redes sociais, no computador e em dispositivos móveis, tá? Então, pelo computador, é direto por dentro do computador mesmo, nas configurações de contas daquele computador, que vocês conseguem incluir as contas, quais são as contas dos pais e quais são as contas dos filhos. E aí, com isso, vocês têm ali
eu coloquei eu mesma como filha. Dá para classificar como tempo de tela, limite de aplicativos e jogos. Aqui ele fala sobre permitir aplicativos e jogos classificados para, né, a partir de 13 anos, por exemplo. Então, eu também consigo classificar por aqui para já ajudar nesse controle. Então, isso significa, toda vez que eu entrar com este e-mail cadastrado no controle parental, então, sempre, por isso que é importante cada um sempre entrar com o seu usuário e com a sua conta. Quando eu entro com essa conta está protegida. Essa conta não vai deixar eu visitar sites impróprios para menores de 13 anos, por exemplo. Isso quer dizer que se eu entrar com a conta do pai, não vai funcionar o controle não tem o controle parental. Exatamente. E aí a gente tem ali tempo de tela. Acho que isso é uma coisa um pouco problemática da gente falar nesse momento, porque a gente sabe que a gente está num contexto de ensino remoto, então já tem um tempo de tela reservado para o estudo. E tem o tempo de tela do lazer que eles já usavam antes. Então, no tempo de tela do controle parental, a gente também consegue estabelecer tempo de tela diferente para dia de semana e final de semana, horário de dormir, então a partir daquele horário não tem mais. Então, você tem um tempo de tela, mas para além de... Pode ficar 4 horas no computador, mas para além disso, pode ficar 4 horas, mas nunca depois das 9 horas da noite, por exemplo. Tá? Então, vocês conseguem organizar isso e no controle parental vocês também conseguem permitir determinados sites para garantir que o controle parental nada é 100% eficaz e 100% preciso, né? Então, a gente também consegue garantir, por exemplo, que o Google Drive sempre vai ter acesso, tá liberado, né? Então, o Teams vai estar sempre liberado. O Moodle vai estar sempre liberado, é um site que nunca vai ficar bloqueado. Isso é importante a gente garantir também, senão a gente aciona o controle parental e isso acaba prejudicando as ferramentas usadas para o estudo. Para além do controle parental no computador, a gente tem o controle parental para celular, que é um controle da Google. Então, vocês precisariam fazer o quê? Instalar o aplicativo do controle parental no celular da família, dos pais, e no celular das crianças e dos adolescentes. São 2 aplicativos diferentes, né? Então, ele vai falar para pais e ele vai falar para crianças e adolescentes. Vai instalar nos 2 e aí vocês conseguem configurar isso. Avisem que vocês vão fazer isso, conversem sobre isso, estabeleçam juntos os combinados. Mas é uma das formas também da gente garantir isso também em tablets e celulares, porque aquele controle anterior, ele é só pro computador, tá? Então, depois a gente pode enviar essas telas também para vocês, se vocês quiserem lembrar depois qual era o nome do aplicativo e exatamente como que é, a gente compartilha, não tem problema nenhum, tá? Mas esse também é uma forma de proteger um pouco a mais. Além disso, temos mais jeitos de cuidar disso, que é, por exemplo, no TikTok. No TikTok eu também consigo ter um controle parental ali, só que para isso, eu, adulto, preciso ter um TikTok, tá? Eu preciso criar uma conta e aí eu vou estabelecer lá nas configurações do TikTok a sincronização familiar. E aí vocês vão estabelecer se eu tô mexendo ali e eu tô no meu celular, eu vou colocar que eu tô na conta, quem está usando aquela conta TikTok é o pai e a mãe. Se estiver mexendo na conta do aluno, vocês vão colocar adolescente, tá? E ali, por ali, vocês também conseguem restringir tempo de tela do TikTok. Quanto tempo pode ficar no TikTok? Modo restrito, o que eu vou ver, o que eu não vou ver? Mensagens diretas, quem pode me mandar? Desconhecidos podem me mandar? Não podem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso de controle parental. Mas, para além disso, a gente tem também a parte de pesquisa segura, né? Então, como que a gente vai garantir, para além do controle... Todas essas coisas, como eu falei, como elas não são 100% eficazes e 100% precisas, quanto mais recursos a gente usa, mais protegido a gente está. Mais protegido a gente consegue deixar os nossos filhos. Então, a gente tem... a pesquisa segura do Google mesmo. Então, quando a gente vai no Google, a gente tem as configurações de pesquisa lá embaixo, abriu a tela do Google lá embaixo, lembrando, isso funciona naquele computador, naquela conta que está sendo usada no Google, tá? É sempre isso, tá tudo sincronizado com uma conta, eu não consigo deixar
sempre com qualquer conta isso ativo, tá? Mas eu consigo vir na configuração de pesquisa, ativar o Safe Search, então isso já vai reduzir a quantidade de resultados daquela pesquisa, se forem resultados inadequados, inapropriados para aquela faixa etária. E consigo, depois nas configurações Google, não tenho essa tela para mostrar, mas vocês conseguem colocar um bloqueio de senha para esse Safe Search não ser desativado, tá? E aí só vocês conseguem ativar e desativar naquela conta. E por último, desse bloco, a gente tem o modo restrito do YouTube, que isso também foram algumas perguntas que a gente recebeu antes, de como que a gente restringe o que vai aparecer no YouTube, ainda mais porque o YouTube, ele leva, né, quando a gente termina um vídeo, ele já automaticamente me leva para outro. E aí eu nunca sei qual que é esse outro. Não necessariamente ele está vinculado com o que eu estou assistindo. Às vezes ele não tem essa ligação, ele é bem diferente. Então a gente também tem no YouTube, na conta da criança, vocês podem vir aqui, clicar na conta delas, ir lá embaixo até o final e tem ali modo restrito desativado. E aí vocês conseguem ativar esse modo restrito também. Isso já ajuda a não aparecer conteúdos para maiores de idade. Quando a gente sobe um vídeo para o YouTube, quem for subir, já tem uma opção se o conteúdo é adequado ou não. Geralmente ele vem desativado, então os vídeos que ninguém presta atenção e só sobe, eles entram como inadequados. Se eu quiser falar, não, o meu vídeo é adequado, pode mostrar assim para os mais novos, eu tenho que clicar naquela seleção. É isso que o modo restrito me ajuda e ele me traz esses vídeos que foram selecionados para essa faixa etária. Acho que isso volta para aquela questão que a Nath tinha falado antes, que era nenhum mecanismo é 100% seguro, porque tudo depende de como que ele foi indexado. Se eu coloquei um conteúdo proibido para criança, mas eu marquei quando eu subi que era permitido, ele vai aparecer, vai ter bloqueador que segure, né? Claro, aí vai entrar de novo aquela lógica. Então eu denuncio para o YouTube tomar uma providência em relação àquilo, né? Então tem esse não, porque às vezes a gente acha que, não, com isso está garantido, nada é garantido nessa vida. Exatamente. A gente tem algumas perguntas aqui, então a gente tem sobre restrições radicais de tecnologias, inclusive a televisão. A gente segue as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria de recomendações de tempo de tela de acordo com a faixa etária. As escolas Waldorf, elas têm outro pensamento, outro posicionamento, tá? E é aquilo que a gente falou, isso vai muito da família, vai muito da concepção, vai muito das vontades e das crenças de cada um. Mas a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, disponibiliza no site deles o tempo adequado, máximo, o limite de tempo de tela, que nesse momento do ensino remoto, a gente sabe que é inviável cumprir, porque é um tempo curto, vocês vão ver que é bem curtinho, não é um tempo longo para cada faixa etária, e que nesse momento do ensino remoto a gente vai abrir algumas exceções, porque estamos num contexto. Essa tabela foi criada na outra vida, né? Foi criada em 2019, ninguém estava prevendo que ia acontecer isso, e a gente não ficará assim para sempre, esperamos. Então, neste momento, nós estamos para tudo na vida, a gente está fazendo adequações, né? Estamos nos adaptando a viver neste momento. Então, mas vale a pena olhar essa tabela da Sociedade Brasileira. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a tecnologia ela não é só uma vilã, tá, gente? Então, o uso do celular, por exemplo, em um ambiente escolar, tudo, né? O celular e o computador, tanto faz. Tudo depende para que eu estou usando, qual que é o propósito do uso daquele dispositivo. Se eu estou usando no intervalo, por exemplo, será que não é, sinceramente, pensando nos momentos ainda que eles possuem agora de voltar para a escola em alguns momentos, será que não é o momento de socializar? Será que não é o momento de eu sair daquela tela? Quando que eu tenho que ficar no meu celular? É quando eu estou com outras pessoas? Será que isso é o mais adequado? Eu acho que a pergunta é por que eu estou no celular? Né? Então, se eu estou na aula usando, porque tem uma coisa que tem que interagir pelo celular, tem alguma atividade que tem a ver com isso, tudo bem. Se eu estou porque minha mãe mandou uma mensagem urgente que eu tenho que resolver, não sei o quê, entendeu? Tudo vai depender, assim, para que eu estou naquele momento. E aí a gente volta para aquela questão dessa coisa da conversa. Se eu estou vivendo num mundo paralelo, só digital,
eu estou evitando essas questões da interação, se eu estou na escola, seria bacana no mundo de interação. Agora, também não deixa a gente se iludir que as pessoas não vão estar com o celular e não vão usar. A gente usa, qualquer um de nós, pais, usa o celular o dia inteiro, usa durante a reunião de trabalho, usa, porque as coisas acontecem nesse ambiente também, né? Então, a gente tem que orientar como professores e como pais que aquele momento, a menos seja uma emergência, tipo, aquele momento dentro da aula, enquanto está acontecendo a aula, né? Agora, na escola, nos outros momentos também, só essa reflexão sobre por que eu estou no WhatsApp em vez de estar conversando com meus amigos, né? Ou por que eu estou no Instagram, o que eu estou publicando, o que eu estou falando, sempre chamando para a ideia de pensar sobre. Mas pode ser minha aliada também, de eu pegar o celular, eu tô aprendendo alguma coisa, e eu vou fazer uma pesquisa para tirar uma dúvida, para ir além, para buscar a referência que o professor citou, por exemplo. Então, acho que o X da questão exatamente é por que e como que eu vou usar esse dispositivo e em que momento. E sempre devolver a própria pergunta, é adequado? Eu acho que é adequado, né? É realmente para a gente gerar essa reflexão. E dessa forma a gente vai se educando, né, e se tornando competente digitalmente, para daqui a pouco essas coisas eu nem vou precisar pensar sobre, elas já vão estar incorporadas em mim. Eu acho que tem uma coisa legal que tem a ver com o que a gente tinha falado antes lá sobre a diversidade de opiniões, né? Sempre pensando nas possibilidades também. Às vezes tem uma aula aí, o professor falou não sei o quê, os alunos já googlam lá para ver o que é e trazem uma outra informação, complementam, geram uma discussão bacana. Então, é isso, nem nada é tudo bom e nada é tudo ruim. Exatamente. Sobre até que idade seria recomendável usar as ferramentas de controle parental, nós, famílias, somos responsáveis por tudo o que acontece com os menores de idade nesse ambiente. Então, eu te diria até os 18, né? Mas não um controle super restrito, né? Como a gente tem ali diferentes possibilidades, não exibir nada que seja impróprio para menores de 17, se meu filho tem 17, tá tudo bem, né? Então, também vai muito como que seu filho tem se comportado. Será que ele já está mais autônomo e ele já tem melhorado? Converse com ele sobre isso também, né? Tem noção dos riscos, né? Tem noção dos riscos? Porque eles não têm. E tá tudo bem não ter, mas é a nossa função começar a trazer isso para a consciência, para que eles se protejam cada vez mais. Eles vão querer se proteger, né? De todos os casos que a gente conversou essa semana e que a gente recebeu dos alunos, eles se incomodam com as coisas que não estão legais. Eles querem mudar isso, né? Então, acho que é importante a gente sempre trazer isso e lembrar que eu tenho níveis de controle. Quanto mais velho ele for, ou quanto mais autônomo ele for, ou quanto mais consciente ele e ela, né? Eu vou diminuindo a quantidade desses controles. Tem uma pergunta... Ui, desculpa. Você ia falar do TikTok, não? Não, ia falar dessa outra pergunta. Não, eu acho que tem uma outra pergunta aqui, que depois você fala do que você ia falar, Nath, sobre os adolescentes criarem perfis só para os amigos verem, no Instagram, no TikTok, etc. Eu acho que tem uma questão aí que faz parte do desenvolvimento deles, né? Eu que sou velhinha, não era tudo que meu pai e minha mãe viam, sabiam e falavam, e não é até hoje, não vamos nos iludir, nem vocês também, né? Eu acho que tem uma coisa que está na privacidade do indivíduo, né? Então, não é para você ver todas as fotos que seu filho posta no Instagram ou todos os vídeos que ele posta no TikTok. Isso é coisa dele, com a idade dele, com os amigos dele. Aí, para não ser repetitiva, quer dizer, sendo repetitiva, enfatizando a ideia, desde que a gente crie um canal que eu saiba que eu não vou postar foto, não vou compartilhar foto, ou não vou compartilhar informação, não vou compartilhar vídeos que sejam ofensivos, que exponham dados meus que podem me colocar em risco, né? Acho que me exponham mesmo, né? Exatamente, que me exponham e ponham meus dados ou que ofendam outros, etc. Acho que e aí cada família vai criar mais os seus critérios, cada um cria os seus. Mas a gente não vai ver nada, nunca a gente vai ver tudo que nossos filhos veem ou fazem, e também não eles têm que ter as coisas privadas deles. Por isso que a gente no comecinho já falou bastante sobre essa questão de não ser uma coisa impositiva e proibitiva, e sim uma coisa discutida e combinados estabelecidos. O que é importante? Vamos pensar no essencial, a gente precisa que eles estejam seguros e protegidos.
Se a gente afasta eles da gente com muitas proibições, eles não vão contar, e se acontecer alguma coisa, eles não vão vir pedir socorro, eles não vão vir falar e falar, olha, aconteceu tal coisa, me ajuda aqui que eu faço nesse momento. Se a gente mantém esse diálogo, tem a coisa, eu não quero que você veja que eu tô, enfim, paquerando alguém, tá tudo bem, né? Mas se acontecer alguma coisa, eu preciso ter esse diálogo e esse canal aberto de falar, olha, aconteceu uma coisa, eu não sei como agir, né? Então tem uma pessoa desconhecida aqui falando comigo, que eu tô desconfortável. Se eu não tenho esse canal aberto, eu vou passar por isso sozinho ou vou pedir conselhos para pessoas erradas. Que não sabem falar. Eu acho que é nessas histórias que a gente estava ouvindo dos alunos, né? Assim, isso vale para qualquer idade, desde o fundo 1 até o médio. Tem algumas coisas, tanto dessa coisa do agressivo, do tóxico, mas de gente estranha pedindo informação, pedindo foto, etc. E aí, se isso eles precisam poder falar com a gente. E a gente não precisa saber a resposta necessariamente, porque, em geral, a gente não vai saber o que fazer. E tem canais super legais de informações, tanto que eles podem acessar, quanto a gente pode acessar para se informar como fazer. E aí, está acontecendo isso, o que eu faço? E aí a gente vai juntos procurar as respostas do que fazer, e orientar, e pensar, e acompanhar. Exatamente. Bom, estamos chegando no final da nossa live, a gente está indo para o último bloco, que a gente vai falar um pouquinho sobre autocuidado e saúde. Está relacionado, sim, com tudo que a gente já falou antes, mas é uma forma mais prática de como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Então, a gente falou bastante sobre tempo de tela, os limites do tempo de tela. Então, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, vocês encontram isso, qual o tempo de tela adequado de 0 a 2 anos, de 3 a 5 anos, e por aí vai, tá? Alguns vestígios para a gente saber que tem um tempo exagerado e nocivo do uso da internet é quando a gente começa a perceber uma irritação e uma ansiedade quando não está conectado, quando não pode estar conectado, queda das notas e no rendimento escolar, por exemplo. São alguns elementos que podem acender o nosso alerta do será que está usando demais? Será que já está usando por um tempo, né? Já está um uso nocivo para ele mesmo, dormir menos, ou dificuldade para dormir, ou querer dormir cada vez mais tarde, né? Demorar para querer dormir, sentir dificuldade de controlar e interromper o tempo que fica. Então, assim, eu fico 3 horas, deixa eu fazer um desafio e ver se eu consigo ficar menos. Se eu não consigo, isso é nocivo. Então, a gente precisa criar essas regras junto com eles para pensar qual que é o tempo adequado para ficar conectado. Nos dispositivos de vocês, tanto no celular quanto no iPad, a gente tem jeitos de, na própria configuração, verificar e gerenciar o tempo que a gente fica conectado. Então, a gente consegue ver quais os aplicativos que a gente mais usa, quanto tempo a gente passou nesse aplicativo, quantas notificações a gente recebeu, quantas vezes a gente abriu o celular e desbloqueou o celular. A gente consegue controlar isso, né? Ter como é que fala? Panorama, né? Um diagnóstico disso. Um diagnóstico, exatamente, de quanto tempo a gente ficou conectado. Eu acho que esse diagnóstico é super importante para nós, adultos, e para eles, né? Porque se vocês forem olhar os de vocês, também vai ser um susto. Olhar ali, saúde, no celular eles têm esses controles. Agora, e também aonde eu fico e por que eu fico, né? Essa lógica. Não, eu fiquei muitas horas no WhatsApp. Mas tá bom, porque eu estava fazendo um trabalho em grupo e estava trocando, não sei o quê, ou vamos combinando tal coisa. Não, fiquei no Instagram só rodando o feed sem fazer nada. Ou, esse negócio das notificações tem uma questão bem importante para desativar notificações, porque ela desfoca a gente, né? Eu tô toda hora, daqui a pouco chega uma mensagem, chega uma notificação. É da Folha, é do não sei o quê, é do Instagram, é do Twitter, E aí essas coisas vão nos distraindo. Então, como é que a gente aprende também a ficar focado, sem contaminar o que a gente quer usar também dos aplicativos. Porque é meio automático, né? Quando a gente baixa um aplicativo, instala alguma coisa, ele já pede, permitir notificação? Permitir acesso à localização? Permitir acesso não sei o quê? Permitir. Não. Cuidem disso, é importante. É automático, às vezes até é notificação de iFood. O celular acende, você vê e você pega. Depois que a gente tá com o dispositivo na mão,
é muito mais difícil sair, Nossa, quantas vezes a gente, deixa eu ver que horas são. Aí pega o celular, desbloqueia, que horas são? Não sei, não vi. A gente faz isso, é óbvio que os jovens vão fazer também, né? A gente não tem noção de quanto tempo, depois façam o teste. Pensem aí, quanto tempo vocês acham que vocês ficaram no celular hoje? São 11h30, né? 11h24, que a gente ainda tem 6 minutos. Mas quanto tempo vocês ficaram? Quanto tempo vocês acham que vocês ficaram hoje? E aí depois olhem lá no gerenciamento das configurações do celular de vocês, quanto tempo de fato vocês ficaram conectados. E aí, façam essa com os filhos de vocês também, né? Façam esse experimento. A gente não tem noção real do tempo que a gente fica conectado. E isso que eu tô falando só do celular. Tem o tempo que a gente fica no computador que a gente não consegue registrar, né? Controlar. E, para além disso, a questão das notificações que a Cláudia já falou, desative as notificações que não são importantes, silencia grupo, tira a notificação de rede social, às vezes aparece, fulano postou uma foto, eu não preciso saber que ele postou, na hora que eu for entrar eu vou olhar a foto dele, talvez eu possa ter, me mandou uma mensagem no direct, então vou deixar essa notificação ligada, tem um jeito de, a partir das 6 da tarde eu não recebo mais notificação, então é meu momento de desconectar, eu não recebo nenhuma, nem do WhatsApp, então vocês conseguem ir controlando isso também. E, para além disso, tem aplicativos que quem não tiver um celular que já tem o próprio gerenciador de tempo e tudo mais, tem aplicativos que ajudam a fazer isso, a controlar o tempo e estabelecer limite. Eu vou ficar 1 hora por dia no Instagram. Usei por 1 hora, meu Instagram não abre mais. Só se eu for na configuração e aumentar o tempo de limite, né? Mas aquele impulso de clicar no ícone já não vai ter mais, porque o ícone vai estar bloqueado, tá? Então, essas são algumas sugestões para a gente ir minimizando esses riscos. Deixa eu ler aqui a pergunta. Tá. Sobre os materiais que a gente projetou, a gente manda. Vou mandar para vocês também dicas desses aplicativos que ajudam nesse gerenciamento de tempo, né, para quem quiser. E os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria a gente manda também, para vocês terem isso bonitinho. Pode deixar que a gente manda. E sim, eu já li sobre esse estudo também, eu não sei se é exatamente sobre os mesmos vícios como a cocaína, mas sim, o tempo demasiado nos eletrônicos, eles geram um monte de questões em mim, até neurológicas nesse sentido, e a gente sabe, né, não pode dormir com o celular por perto, usar muito tempo no celular. Tem aquela questão do filtro de luz azul, que é importante a gente ativar também, que isso é prejudicial para a nossa vista. A gente sabe disso, né? Até a luz do computador também é prejudicial. Por isso que é bom verificar o tempo de tela para cada faixa etária, porque isso afeta, sim, no desenvolvimento, tá? Eu acho que pensar nessa lógica de vícios vale para qualquer vício, né? Para comer, para qualquer coisa. Por que do vício, né? O que a gente está procurando naquilo? E aí voltamos para a questão reflexiva, para olhar por que eu estou tantas horas no celular e por que eu estou no Instagram, porque tem vários estudos também falando nessa lógica de que eu estou perdendo alguma coisa, e eu preciso estar conectada, eu preciso ver, eu preciso saber. Então, depende do qual é, o que tá te levando a estar muito nesses ambientes, nesses aparelhos. Exatamente, é isso. Wagner. Gente, eu queria agradecer Cláudia e Natália da Conectar por essa boa conversa. Como fica claro, as redes, os eletrônicos, abrem inúmeras possibilidades, trazem riscos, mas a gente tem que se preparar para enfrentar os riscos e aproveitar o que elas oferecem de melhor. Hoje foi um começo de conversa, seja com os estudantes na parte da manhã, na parte mais do começo da manhã, seja agora. Ao longo do ano, teremos novas conversas, retomaremos esse assunto algumas vezes. Queria agradecer a presença de todos e seguimos juntos. Bom final de semana para todo mundo, gente. Cláudia, Tchau, gente. Natália. Bom final de semana. Obrigada. Valeu.